Hoje, o Evangelho nos conta uma passagem de como Jesus conheceu Mateus. Ele estava falando e Mateus estava na função dele, que era um cobrador de imposto. E ele então pediu a Mateus que o seguisse. Mateus largou aqui tudo para lá e foi seguir Jesus. A história de Mateus, ela nos convida a pensar em outras coisas. Na verdade, Mateus já estava escutando haver falar do Cristo. Apesar de ele ser um cobrador de imposto, mas ele tinha uma certa tendência a acreditar naquilo tudo que Jesus estava falando. Então não foi difícil para Jesus falar, siga-me, né? Não foi, porque ele já estava predisposto a isso. Mas, naquela época, quando a pessoa resolvia a tomar uma outra atitude, quando ele resolvia mudar de vida, mudar de personalidade, tudo, a primeira coisa que às vezes acontecia era mudar de nome. Ele mudava de nome. Mateus não chamava Mateus. Mateus chamava Levi. Ele era filho de um homem que chamava Alfeu. Então, todos os dois, tanto Alfeu quanto Levi, eram cobradores de impostos. A figura do cobrador de imposto naquela época era uma coisa terrível. Eram pessoas gananciosas, pessoas rudes, pessoas ruins, pessoas que cobravam do povo aquilo que podia e aquilo que não podia. O povo tinha um horror daquele povo, daquele pessoal, daquela gangue. E Mateus, ele era judeu, ele não era romano, mas ele era empregado de Roma. Então ele tinha uma comissão sobre tudo aquilo que ele conseguia tirar das pessoas. Então ele era uma pessoa terrível. Naquele tempo, quando você pagava o imposto, o fiscal do imposto lhe dava uma espécie de um certificado, uma coisa qualquer, que se ele tornasse a te cobrar, você mostrava aquele certificado e você não pagasse. Se você não tivesse com aquele certificado na mão, você tinha que pagar 2 vezes. E Mateus fiscalizava isso. E ele chamava Levi. E o pai dele também era publicano, era cobrador de imposto, chamava Alfeu. O que aconteceu com Mateus, né? Mateus ficou encantado com Jesus. Começou a segui-lo. Ele foi o primeiro dos evangelistas. Ele que escreveu toda a história de Jesus. Ele que escreveu toda aquela fase, como Jesus nasceu, né? O presépio, o burro e a vaca do presépio, aquela coisa toda. Ele foi desenvolvendo uma história do Cristo até que terminou na ressurreição de Jesus. Então, o Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho. E ele escreveu em grego. Mateus era muito inteligente, ele sabia falar o aramaico e o grego muito bem. O latim ele entendia também muito bem, que para ser um empregado de César naquela época, para ser um atendente de Pilatos, tinha que ser uma pessoa muito instruída. Então ele começou a escrever a história de Jesus. Depois, a fama de Mateus começou a aparecer demais. Aí, uma coisa interessante aconteceu. Uma menina, filha de uma rainha, morreu. Então chamaram Mateus. Mateus foi lá, rezou sobre o cadáver daquela menina e a menina ressuscitou. Então aquilo ali correu a Palestina inteira. Todo mundo via falar de Mateus, porque ele tinha ressuscitado a filha de Ípica, que era rainha naquela época. Mas depois, então, acabou, a rainha morreu, entrou um filho dela, chamado Ípaco, e ele era casado.
E naquele momento que Mateus estava fazendo os ofícios, porque não tinha missa como a gente vê hoje, se celebrava a memória de Jesus naquela época, nos ofícios. Naquele momento, então, o rei pediu a Mateus que pedisse a Deus que liberasse ele do casamento dele, para ele casar com a menina que chamava Efigênia. É a santa Efigênia que vocês conhecem tanto. Mateus falou que não ia fazer isso em hipótese alguma, porque Deus não permitia isso. Por causa disso, esse rei mandou arrancar os olhos de Mateus. Arrancaram os olhos de Mateus. Mas uma coisa extraordinária aconteceu. Jesus devolveu a Mateus os olhos. Quando eles foram achando que fosse achar uma pessoa cega, né? Eles estavam com os olhos no lugar e conversando e falando com todo mundo e falando sobre a glória de Deus. Então, o que o rei fez? Mandou executar Mateus. Mandou degolar Mateus. Então Mateus morreu, degolado a mando de um rei. Porque ele não quis pedir a Deus que dissolvesse um casamento. Para ele casar com a menina que chamava Efigênia, porque, além do mais, ele sabia que essa Efigênia ele tinha sido consagrada a Deus. A menina não podia nem ver falar em casamento. Então, seriam dois pecados: anular um casamento e obrigar uma criança, uma menina, a casar com uma pessoa que ela não queria. Então, essa é essa história do nosso Mateus. É um dos poucos apóstolos que tem as relíquias até hoje. Está em Salerno, na Itália. Foram recolhidos os ossos de Mateus e hoje eles estão na cidade de Salerno, na Itália. Então, nós temos algumas coisas dos apóstolos. A gente às vezes fica pensando, quantas vezes Deus faz conosco igual Ele fez com Mateus. Deus às vezes fala, vê a nossa inteligência, vê a nossa capacidade de agir, vê a nossa capacidade de discernir as coisas, né? E fala, às vezes Jesus fala conosco, vem, siga-me. E nem sempre isso acontece. Nós estamos aí às vésperas de eleições, não é? O país, de 4 em 4 anos, passa por esse trauma. Hoje nós não temos quem escolher. Como escolher? Como escolher uma pessoa que vai fazer aquele pedido de Jesus, vem e siga-me? Como seguir Jesus num poder hoje tão massificado, tão materializado? Não é culpa das pessoas que estão lá, não, que vão estar lá, não. É culpa do sistema, que nós não podemos, a gente não entende a voz do Cristo. Mateus era um político, era uma pessoa que obedecia a César e a Pilatos, mas no momento que Jesus falou assim, venha, coloca a tua inteligência a meu favor, Mateus largou tudo e foi fazer o que Jesus queria. Colocou toda a inteligência em favor do Cristo. Foi o primeiro, foi o que deu nome ao Evangelho. Esse Evangelho que a gente conhece hoje, foi Mateus que deu o nome ao Evangelho. Então ele criou todo esse sistema, ele falou sobre toda essa vida. E depois Mateus foi o único que fala, no capítulo 14, ele fala sobre a vinda de Jesus. Ele conta sobre a história do Papa João Paulo II, né? Ele obriga as pessoas a entrar na barca. Era a igreja, no final dos tempos, na 4ª vigília da noite, sai o Pedro ao encontro de Jesus, que é o nosso querido João Paulo, andou nesse mundo inteiro pregando o Evangelho, como Mateus fez. E depois, Jesus entra na barca, é o que nós esperamos, que Jesus entre nessa barca do nosso poder, porque esse Brasil é muito bom, só está precisando de gente boa, que entre nesse poder e faça valer o amor de Deus. Então está aí a historinha de Mateus, que é muito interessante, e eu acho que para vocês é muito bom.